Olá, amigos da Ale TV. Sejam todos muito bem-vindos à continuidade do programa Saber Espiritismo, uma iniciativa do portal Saber Espiritismo em conjunto com a Ale TV e o Dharma Book. A partir de agora, estaremos estudando o terceiro programa da obra de Allan Kardec, no que tange ao estudo da mediunidade. Nós já fizemos um percurso em torno do estudo da psicografia na obra de Allan Kardec. Na semana passada, fizemos um estudo acerca da formação dos médiuns e da preparação ou do estudo inicial dos candidatos à mediunidade, e hoje vamos falar sobre um tema de suma importância, que Allan Kardec denominou o escolho da mediunidade. Portanto, todos vocês sejam muito bem-vindos, uma boa noite. Podemos receber seus comentários na fanpage do portal Saber Espiritismo no Facebook e também na Ale TV, através do e-mail contato@saberespiritismo.com. Estamos agradecendo inicialmente a participação técnica dos nossos bastidores aqui, Marco Gandra, Silvana Saldanha e Solange Guentes, sem a presença e a colaboração dos quais essa transmissão não se materializaria. E vamos agradecer também os e-mails, recados que temos recebido de todo o Brasil e até de outras partes do mundo. Especialmente quero agradecer a Marta, que tem nos acompanhado do sul da França, a Kátia Virtua, do Rio de Janeiro, a Vilma Lima, de São Paulo, o Celso Vilela, de Belo Horizonte, o José Grava Júnior, de Blumenau, Santa Catarina, a Karina Soares de Oliveira, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a Gisele dos Santos Lemos, de Nova Lima, Minas Gerais, a Carla Fabres, de Rio Grande do Sul, Yolanda Marassi, de Resende, no Rio de Janeiro, o Alex Takahashi, lá de Maebashi, no Japão, muito obrigado, Alex, e a carta que recebemos esta semana do Marcelo Monteiro, de Recife, até coisa rara hoje em dia, uma carta manuscrita. Muito obrigado, Marcelo, pela manifestação, também o responderemos com uma cartinha. Bom, aqui vamos partir do ponto final do programa anterior, quando nós estávamos falando sobre a formação dos médiuns, especialmente enfocada por Allan Kardec no livro O Livro dos Médiuns, não é? Agora, como nós terminamos o programa, com essa frase, nós vamos iniciar o programa de hoje, o terceiro programa, com esta frase. Kardec dizia isso no Livro dos Espíritos. Cabe ao nosso julgamento discernir as boas das más inspirações a respeito da mediunidade, não é? É com esse pensamento com o qual encerramos o programa número 2 do Estudando a Obra de Kardec. Vamos iniciar o programa de hoje, o programa número 3. Qual que é o foco desse programa? O foco do programa é exatamente o estudo que Allan Kardec vai desenvolver no Livro dos Médiuns a partir do item 211. É exatamente neste item, no slide seguinte, nós vamos ver isso, o item 211, que o Marco Gandra vai passar para nós, que fala sobre o escolho da mediunidade. Kardec diz assim: o escolho com que topa a maioria dos médiuns principiantes é o de terem de haver-se com espíritos inferiores e devem dar-se por felizes quando são apenas espíritos levianos. Toda atenção precisam pôr em que tais espíritos não assumam predomínio sobre a sua mediunidade. A primeira condição, diz Kardec, é colocar-se o médium com fé sincera sob a proteção de Deus e solicitar a assistência de seu anjo de guarda
que é sempre bom. Então, um tema importantíssimo, muito pouco estudado nas nossas casas espíritas. Nós precisamos frequentemente, sistematicamente, estudar a obra O Livro dos Médiuns, que é o primeiro tratado científico sobre o modus operandi da mediunidade, quer dizer, um médium em atividade, seja ele principiante ou não, que esteja a serviço numa reunião espírita mediúnica, numa casa espírita ou numa instituição espírita, tem por obrigação máxima conhecer a obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. E conhecendo-a, tem por obrigação estudá-la. Estudá-la, estar com ela sempre em mãos. Eu me lembro muito bem, nos anos que convivi com Chico Xavier sempre andava com um volume da obra de Allan Kardec debaixo do braço. Uma hora era o Livro dos Espíritos, outra hora era o Evangelho segundo o Espiritismo, outra hora era o Livro dos Médiuns. Por quê? Porque é a base que nos faz compreender todo o mecanismo desse intercâmbio espiritual que se processa naturalmente, como uma lei natural, entre os espíritos desencarnados aqui na Terra e nós, espíritos encarnados em vida terrestre. Pois bem, no item 211, Kardec chama atenção e a partir daí ele vai desenvolver uma série de pensamentos em torno do que ele chama o escolho. O que é o escolho? O escolho é justamente aquela dificuldade maior, aquele pedregulho grande, aquele obstáculo imenso que se interpõe diante de todo médium principiante. E qual que é? É o grande desafio, né? Qual que é o desafio para o médium principiante? Ele mesmo nos diz. O desafio é o médium principiante não cair sob a influência de espíritos inferiores. E ele ainda aduz o seguinte, não somente inferiores, no sentido moral do termo, o médium ainda tem que agradecer se esses espíritos não são apenas levianos, não é? Ou seja, nós temos que ter muito cuidado acerca do discernimento dos espíritos que nos acompanham. Lembrando que o apóstolo João já disse isso no programa passado, o apóstolo João, quando escreveu uma de suas cartas, que está no Novo Testamento, João Evangelista, vai dizer enfaticamente que é preciso discernir se os espíritos vêm de Deus, né? O que ele quer dizer com isso é exatamente o que Allan Kardec vai estudar a partir deste instante do item 211 do Livro dos Espíritos. A mediunidade em si, ela é uma faculdade orgânica, a pessoa reencarna com esses potenciais magnético-espirituais instalados em sua mente perispiritual e instalados também em seu cérebro corporal, especialmente a partir da glândula epífise. E a partir disto, esse potencial poderá ser bem ou mal utilizado, a depender única e exclusivamente do próprio médium, não é? O médium, com suas ações, com seus pensamentos, com seus sentimentos e principalmente com os seus atos, é que vai dar direção boa ou direção má à sua faculdade mediúnica. Por isso Kardec nos alerta que é muito importante entendermos que é um grande escolho, um grande engano da mediunidade, aquele de nós cairmos presas de espíritos inferiores. E para isso ele dá também a receita, né? Porque Kardec é didático, é o grande professor, é o grande mestre da doutrina dos espíritos, e ele em seguida vai dar a seguinte receita. A primeira condição, no sentido de nos afastarmos deste escolho da mediunidade, é o médium colocar-se com fé sincera sob a proteção de Deus e invocar o seu mentor espiritual. Então, vamos, acima de tudo, cultivar dentro
de nossos corações, dentro de nossas almas, no nosso pensamento, a fé sincera naquilo que abraçamos dentro dos conceitos, do entendimento e do que a doutrina dos Espíritos nos esclarece, revivendo o Evangelho de Jesus e nos explicando essas inter-relações entre nós no plano físico e aqueles irmãos nossos desencarnados no plano espiritual. Então, fé sincera, saber que nós podemos sim agir no bem, desde que nos colocamos à disposição dos nossos mentores espirituais. Rogar a Deus que nos ajude pela inspiração a nos ligar ao nosso guia espiritual, porque conforme Kardec explica, esse anjo de guarda é sempre bom, ele é sempre protetor, é sempre mais esclarecido do ponto de vista da sua ótica, da sua visão, uma vez que ele reside no mundo espiritual, ele tem mais, vamos dizer assim, armas com que combater as nossas influências nocivas, as nossas imperfeições, nos ajudando no bom caminho, não é? No parágrafo seguinte, no slide seguinte, Kardec vai aduzir ainda o seguinte, a segunda condição. Então, a primeira condição qual é? É a fé sincera e o pedido para que um guia espiritual nos ajude. A segunda condição é o aplicar-se o médium com meticuloso cuidado e reconhecer por todos os indícios que a experiência faculta de que natureza são os primeiros espíritos que se comunicam por sua mediunidade e dos quais manda a prudência sempre se desconfie. Olha como Kardec ele é claro, ele é didático, não é? Não é pelo fato de nós, quando ingressamos em algum trabalho mediúnico, quando nós começamos a ter contato, seja qual seja o nosso tipo ou subtipo de mediunidade, mediunidade psicográfica, mediunidade psicofônica, mediunidade de vidência ou clarividência, mediunidade de clareaudiência ou simplesmente de audiência, ou também a mediunidade de inspiração, não é? A mediunidade intuitiva, não importa qual seja o tipo, a especificidade da nossa mediunidade. Será muito importante nós sentirmos pela intuição, através do nosso guia espiritual, que tipo de espíritos estão se apresentando pela primeira vez às nossas faculdades de intercâmbio, não é? De que natureza são esses espíritos que vão se comunicar? E para tanto, nesses primeiros passos da mediunidade, é muito importante, segundo Kardec, a prudência em primeiro lugar, e em segundo lugar, que se duvide mesmo desses espíritos, né, que vão escrever alguma coisa, ou que vão falar, ou dar alguma comunicação, vamos ter primeiro a dúvida, ela é salutar neste momento, porque nós estamos iniciando como médiuns principiantes, e temos que ter essa prática, o praxis natural, de muito tempo de convívio na mediunidade para a gente saber então discernir. A grande verdade é o seguinte, nós só sabemos discernir ao certo com a prática, com a constância da tarefa, com a responsabilidade bem cumprida dentro dos compromissos assumidos com a doutrina dos espíritos e com a mediunidade. Então tudo isso faz parte desse cuidado. A segunda condição, então, segundo Kardec, é ter o médium principiante, meticuloso cuidado para não aceitar de pronto as comunicações que receba, não é? Duvidar delas e antes consagrar-se à devoção de seu guia espiritual, consagrar-se mental e sentimentalmente à proteção desse guia espiritual, pedindo a ele que o instrua, que instrua o médium a respeito da melhor maneira
de conhecer os espíritos ou a natureza dos espíritos que por eles se comunicam. Desculpe. Por isso, Kardec diz assim, por isso que é indispensável, né, que se faz o estudo prévio da teoria, para todo aquele que queira evitar os inconvenientes peculiares à experiência. Então, qual que é a conclusão a respeito desse segundo tópico de Allan Kardec? Sobre a necessidade do médium de ter cuidado. A conclusão é clara. Kardec praticamente dá, a gente pode dizer, uma grande ordem, não é? Ordem no bom sentido, não é? No sentido de arregimentar os adeptos da doutrina para o estudo da própria doutrina. Isso é fundamental, é indispensável que antes de consagrar-se ao estudo, à prática da mediunidade, antes de se entregar a uma tarefa mediúnica, seja ela qual seja, é muito importante que o médium estude meticulosamente, que tenha um conhecimento prévio da própria teoria acerca da mediunidade, acerca do fenômeno mediúnico, e, para tanto, nós temos aí dezenas de livros, a começar de Allan Kardec, depois podemos citar livros extraordinários sobre a mediunidade de Ernesto Bozano, que vai analisar questões acerca do animismo. Vamos ter livros extraordinários de Frederick Myers, que vai também estudar a questão do psiquismo de cada um de nós. Leon Denis vai estudar a mediunidade, sem falar nos médiuns extraordinários que tiveram tarefas importantes no século XX, como, por exemplo, Dona Ivone do Amaral Pereira, como, por exemplo, Chico Xavier, não é? Quantos livros de Chico Xavier estudam a mediunidade? Livros de Emmanuel, livros de André Luiz, livros de Humberto de Campos, que fazem estudos importantes acerca da mediunidade. Portanto, vamos dando sequência aí, agora no item seguinte, que fala da linguagem, uma coisa muito importante que nós vamos ter que estudar. Desculpe aqui um momento. Os amigos vão me perdoar, mas eu estou com um pouquinho de gripe hoje. Kardec vai falar sobre a linguagem dos espíritos que se comunicam. O quanto é importante nós prestarmos atenção nesta linguagem. O teor, o conteúdo, a maneira de se expressar do espírito. Porque ele diz assim, além da linguagem, podem considerar-se provas infalíveis da inferioridade dos espíritos todos os sinais, figuras, emblemas inúteis ou pueris, toda escrita extravagante, irregular, intencionalmente torturada, de exageradas dimensões, apresentando fórmulas ridículas e desusadas. Então, é importante como que nós vamos discernir os espíritos, se eles são de condição inferior ou superior. O primeiro caractere, a primeira forma de nós analisarmos o conteúdo da mensagem é através da linguagem pela qual o espírito se utiliza para transmitir a sua mensagem. Se é uma linguagem elevada, não é? Se é uma linguagem que nos remeta às coisas superiores do espírito, como, por exemplo, a fraternidade, a fé, a esperança, o amor fraterno, não é? A solidariedade, então já é uma grande característica que esses espíritos são do bem. Mas se for uma linguagem chula, uma linguagem que possa remeter a questões ridículas,
figuras de linguagem ridículas, emblemas inúteis. Nós sabemos, dentro da doutrina espírita, que nós não precisamos de fórmulas mágicas, né? Que nós não estamos, perdoe-me, que nós não estamos diante de magias ou coisas mirabolantes, miraculosas, nada disso. A comunicação, ela é simples, ela é direta, ela prescinde desses aparatos exteriores, como, por exemplo, esses emblemas que eles chamam, emblemas inúteis ou pueris, não é? Nós não precisamos de incenso, não precisamos de cristais, não precisamos de colorações de luzes diferentes, vestimentas de médiuns, né? O médium se vestir de branco, a mesa onde se dá a reunião também ser coberta por um pano branco, nada disso, ou figuras também, triângulos, enfim, qualquer figura de emblema escrita extravagante que estipule uma fórmula, não é? Uma fórmula que os médiuns devem entrar assim ou devem entrar assado, que os participantes da reunião devam seguir este ou aquele ritual. Tudo que for ritualístico denota que os espíritos que assim exigem são de condição inferior, são de condição de inferioridade intelecto-moral. Isso é importante, não é? Se eles, por exemplo, também, como diz Kardec, começam a escrever de forma extravagante, vamos dizer, uma maneira de escrever muito pomposa, com pompas e circunstâncias, apresentando adjetivos ou subjetividade na sua exposição, não é? Adjetivando muito, ou então escrevendo de maneira difícil, de difícil compreensão, né? De maneira extravagante, de uma maneira irregular, que não tenha uma lógica na sua exposição, entre apresentação da ideia, da mensagem, desenvolvimento natural desta ideia e conclusão, que é o básico de toda dissertação, de toda composição. Se o espírito vai e volta, se confunde na sua exposição e essa confusão é irregular, ou então se ele apresenta uma linguagem intencionalmente torturada. Por exemplo, o espírito que está sempre reclamando, que está sempre escrevendo ou atacando as pessoas, né? Ou determinada religião, ou determinada escola filosófica, ou determinada linha de pensamento, mostra que o espírito é um espírito torturado. Ele não está procurando a paz, ele não está procurando a união, ele está mais interessado na divisão, nas brigas, né? Então precisamos ter cuidado. Ou então Kardec fala também aquela linguagem de exageradas dimensões, né? Apresentando fórmulas ridículas e desusadas. Nós podemos citar, por exemplo, uma linguagem muito além do conhecimento humano, um espírito que fale de civilizações muito mais avançadas, mas trazendo coisas que ficam para nós difíceis de serem assimiladas ou mesmo aceitas como verdade. Tudo isso denota o que, segundo Allan Kardec, denota a inferioridade dos espíritos que assim se manifestam, que assim se utilizam destas formas de linguagem, torturadas, irregulares, inúteis, emblemas inúteis, fórmulas desusadas e ridículas ou mesmo exageradas. Tudo isso denota inferioridade do espírito comunicante. Os espíritos superiores são sempre curtos nas suas exposições, são sempre diretos e usam sempre de uma linguagem mais acessível, mais simples ao conhecimento e ao entendimento geral. Então vamos prestar atenção nisto.
No livro dos médiuns, inclusive, no próximo slide, que o Marco Ganda vai colocar para nós, Kardec vai entrar mais a respeito deste assunto. Ele vai dizer: com efeito, a facilidade com que certas pessoas aceitam tudo o que vem do mundo invisível sob a cobertura de um grande nome é o que encoraja os espíritos mistificadores. Isto é de suma importância, minha gente. Vamos prestar atenção. A mensagem verdadeira, aquela que provém do mundo espiritual superior, ela prescinde de nomes brilhantes. Ela não precisa se identificar. O Espírito se manifesta naturalmente, dá o seu recado e basta às vezes nem mesmo se identifica, porque não é necessária essa identificação. Especialmente em reuniões íntimas, em reuniões, por exemplo, de psicofonia, não é? Onde os espíritos falam, encerrando as reuniões. Isso é muito comum nos nossos círculos do movimento espírita, não é? Então vamos ter cuidado. No caso da psicografia, não. Os espíritos que escrevem geralmente se identificam. Mas aí vamos ter muito cuidado com aqueles que se identificam com nomes já consagrados de espíritos superiores. Por exemplo, o espírito se manifestar e assinar Jesus Cristo, e assinar Maria de Nazaré, ou um dos santos conhecidos do cristianismo, né, da Igreja Católica, ou mesmo dos iluminados, do protestantismo, ou mesmo aqueles outros que já são consagrados dentro da doutrina dos espíritos, aqueles que já realizaram um trabalho exemplar, não é? E deixaram a sua marca na história do espiritismo. Por exemplo, Allan Kardec, Leon Denis, Ivone Pereira, Chico Xavier, Emmanuel, André Luiz. Vamos ter muita cautela, não aceitar de forma imediata essas comunicações como sendo verdadeiras, porque os grandes nomes reais, eles de ordinário não precisam se identificar. Eles se identificam pelo sentimento com os médiuns e com os integrantes da reunião com as quais eles se comunicam. Não precisam dar a conhecer os seus verdadeiros nomes, né? De ordinário, esse tipo de médium que prefere se ligar a nomes já consagrados, de ordinário está dando pasto para que espíritos mistificadores, segundo o próprio Kardec, tomem conta de sua mediunidade. E isso é uma questão muito séria, não é? Kardec diz assim: devemos aplicar toda a nossa atenção em desfazer as tramas desses espíritos mistificadores, mas só o podemos fazer com a ajuda da experiência adquirida através de um estudo sério. Olha como é importante o estudo. O estudo sério capacita o médium e os integrantes da reunião mediúnica para que eles possam, através da experiência da prática mediúnica, discernir se aqueles espíritos comunicantes são de fato espíritos provenientes da vida maior, do bem maior, ou se são espíritos mistificadores, não é? Por isso, Allan Kardec continua dizendo: repetimos sem cessar, estudar antes de praticar, pois é esse o único meio de não terdes de adquirir a experiência à vossa própria custa. Olha o alerta de Kardec. Para que o médium não se desencante com a mediunidade, através dos sofrimentos que porventura venha a passar, quando for constatada a mistificação, né, é preferível que ele estude bastante antes para não cair nas tramas dos espíritos mistificadores, dos espíritos inferiores, que muitas vezes fascinam não somente o médium,
mas o médium e os seus coligados. A própria reunião, quantas nós temos visto isso com bastante recorrência no movimento espírita. Quantos médiuns se desviaram ou continuam se desviando da tarefa simples, da tarefa direta, da tarefa respeitável da mediunidade com Jesus, simplesmente porque se agarram a nomes consagrados e querem defender essa mediunidade como sendo autêntica. E, na verdade, ela, pelo próprio linguajar, né, pela própria exposição desses espíritos, todos nós, no movimento espírita, podemos claramente identificar a farsa espiritual. Então, não podemos, como diz Kardec, aceitar tudo o que vem do mundo espiritual. É preciso termos discernimento. Marco, vamos passar agora ao Livro dos Espíritos, onde o mesmo assunto é tratado por Kardec. Me perdoem. No Livro dos Espíritos, ele diz assim: os espíritos inferiores muitas vezes tomam nomes venerados a fim de melhor induzirem ao erro. Não é? Isso é fato, isso é observação tirada do próprio codificador do Espiritismo. Então se toma nome de Jesus, dos apóstolos, né? Se toma nome dos grandes iluminados, os chamados santos e santas da Igreja Católica Romana, ou grandes expoentes do budismo, do hinduísmo, e nós aqui da doutrina dos espíritos, grandes nomes consagrados dentro do espiritismo, Allan Kardec, né? Leon Denis, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Emmanuel. Vamos duvidar, minha gente, não vamos aceitar de pronto, porque de ordinário nós estamos diante de uma farsa. Aliás, uma coisa muito curiosa a respeito de Bezerra de Menezes eu quero contar para vocês. Um caso que ocorreu, uma conversa, aliás, que ocorreu entre Chico Xavier e eu. Nós estávamos em Uberaba e, a essa ocasião, eu já participava das atividades da diretoria da União Espírita Mineira, viajava o interior do estado todo, fazendo palestras e visitando centros espíritas na companhia dos nossos irmãos diretores, o Antônio Roberto Fontana, o José Alves Neto, o Marival Veloso de Matos, nossos queridos e sempre lembrados Dona Neném Aluoto, José Martins Peralva, mais conhecido como Martins Peralva, sem esquecer também do nosso querido Pedro Valente e do Marinho, Mário Venceslau Proença Silva. E nós éramos chamados a ir no interior, a conhecer muitos centros espíritas, e de ordinário tinha sempre uma mensagem de Bezerra de Menezes numa reunião, né? Naquela época o Chico estava encarnado ainda, e portanto numa das nossas idas a Uberaba eu questionei o Chico: Chico, todo centro espírita que a gente vai tem sempre uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, né? E eu ficava assim meio sem saber se aceitava ou não, que tinha sempre um médium ali na casa recebendo Bezerra de Menezes. E o Chico riu muito e falou comigo assim: olha, Geraldinho, acontece o seguinte, é claro que seria impossível Dr. Bezerra atender todos os pedidos que ele recebe de todos os centros espíritas de norte a sul do país. Seria humanamente impossível ele estar presente em todas essas reuniões às 8 horas da noite, porque normalmente as reuniões espíritas, pelo menos naquele tempo, começavam às 20 horas, né? E ao final da reunião sempre tinha uma mensagem do Dr. Bezerra. E então Chico me disse assim: acontece o seguinte, quando ele desencarnou, e ele desencarnou em abril, se não me engano dia 11 de abril do ano de 1900, depois de cumprir exemplarmente a missão que Jesus havia lhe indicado para trazer e fortalecer o espiritismo em terras brasileiras,
ele foi chamado por Maria Santíssima para ascender ao mundo espiritual superior para trabalhar diretamente como ministro de Nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré. Um pedido que foi intermediado pelo espírito de Celina, não é? Então o Chico me contou aquela história que já está inclusive publicada em livros, que o Dr. Bezerra respeitosamente declinou do convite, não aceitou o convite de Maria de Nazaré para trabalhar como um de seus ministros, porque ele se impunha a necessidade de continuar amparando seus tutelados na terra, aqueles que ainda estavam pelejando nas lutas da carne ou nos planos espirituais mais próximos do umbral e que com ele tinham compromissos, compromissos que vinham de longa data de regeneração pessoal. Enquanto ele não conseguisse a redenção de cada um desses espíritos, ele preferiria ficar aqui na Terra. Então, Maria Santíssima disse a ele, segundo Chico, através do espírito de Celina, a seguinte determinação. Ela concordou com a recusa dele em se tornar um de seus ministros, mas com uma condição, que ele instituísse um instituto no mundo espiritual e esse instituto tivesse 3.000 espíritos que iriam estudar a forma dele se manifestar para atender aos centros espíritas no Brasil. E Bezerra de Menezes então chefiaria esta falange de 3.000 espíritos que estariam ali dispostos a trabalhar pela difusão da consolação espírita, que foi basicamente a grande obra de Bezerra de Menezes, não é? Se manifestando através dos médiuns diversos em centenas ou milhares de centros espíritas espalhados pelo Brasil, assinando, portanto, as mensagens com o nome dele, Bezerra de Menezes. Então, portanto, fica claro aí que Chico Xavier se refere, então, a uma equipe, não é? Eu me lembro até que ele falou que, inicialmente, havia a equipe principal dos primeiros 1.500 espíritos e depois a equipe secundária dos segundos 1.500 espíritos, num total de 3.000 espíritos chefiados por Bezerra de Menezes e que até hoje estão atuantes no mundo espiritual, assistindo médiuns e centros espíritas espalhados pelo país. Na sequência do estudo do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai dizer: um fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios espíritos é o de que os espíritos inferiores muitas vezes se apresentam com nomes conhecidos e respeitados. Olha aí, mais um trecho do Livro dos Espíritos. Isso está na introdução do Livro dos Espíritos, tanto o trecho anterior que nós lemos quanto este. Olha como Kardec se preocupa com essa questão dos chamados nomes conhecidos e respeitados. E hoje, principalmente, isso é muito visível no movimento espírita, depois da morte de Chico Xavier, da desencarnação de Chico Xavier, e também em relação ao espírito de Emmanuel, Quantos e quantos médiuns ficam aí recebendo Chico Xavier e Emmanuel a 3x4, Vamos ter muita reserva, não acreditar nisso, especialmente em relação a Emmanuel, que nós sabemos, Chico Xavier revelou a todos aqueles que conviviam com ele no final da década de 90, que Emmanuel voltou à carne, à reencarnação, para dar cumprimento à tarefa que lhe compete no século XXI. Então vamos ter muito cuidado. Mais um trecho do Livro dos Espíritos. Kardec diz assim: quanto aos espíritos que se apropriam de nomes respeitáveis, logo se traem pela sua linguagem e por suas máximas. Então está bem, se nós estamos diante de um fenômeno destes,
Se estamos diante de uma mensagem assinada Chico Xavier, assinada Emmanuel, assinada Bezerra de Menezes, então vamos pegar o conteúdo desta mensagem e analisá-la. Analisá-la sob a ótica do conteúdo. Analisá-la sob a ótica da estrutura do português pela qual o Espírito se utilizou, não é? Se manifestou. Então, claramente aí nós vamos ter formas de comparação que serão inequívocas. Por exemplo, se a pessoa recebe o Espírito, entre aspas, que assina Emmanuel, vamos comparar esta mensagem através dessa pessoa com o Emmanuel que todos nós conhecemos através da mediunidade de Chico Xavier. Só aí nós vamos ver que há uma desconexão muito grande entre uma e outra, né? Então vamos ter muito cuidado. O Espírito sempre se trai pela linguagem e, como Kardec também, pelas máximas, né? Se é uma mensagem que vem, por exemplo, a gente não pode aceitar um Dr. Bezerra de Menezes instigando a desunião do movimento espírita. Ora, isso não é da característica dele. Ele que foi um grande unificador, jamais iria escrever alguma coisa promovendo a desunião dos espíritas, ou promovendo a desunião dos seres encarnados, né? Em relação à antipatia, provocando a antipatia de outras religiões, por exemplo, ou de outras formas de pensamento. Será que podemos aceitar um Chico Xavier estabelecendo numa mensagem muros de separatividade? Ele que na carne, durante 92 anos de sua existência, 75 dos quais dedicados à mediunidade com Jesus, sempre abraçando a todos indistintamente, sem barreiras de religião, de crença, de credo, de raça, de idade, de orientação sexual. Ele vai escrever coisa diferente? Jamais, não é? Então vamos ter muito cuidado a respeito desta análise de cada mensagem que traz nomes de espíritos respeitados e consagrados. Através dessas máximas, através dessa linguagem, nós vamos saber discernir se as mensagens são verdadeiras ou falsas. Na sequência, nós vamos entrar no Livro dos Médiuns, em que Allan Kardec trata do mesmíssimo assunto. Vejam como que este assunto é importante para a doutrina dos espíritos, que Kardec se apoia em vários trechos do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns e depois do Céu e o Inferno e da Gênese, 4 de seus livros, e mais tarde, em obras póstumas, vamos encontrar grandes subsídios acerca deste mesmo tema, que nós podemos chamar o escolho da mediunidade. Qual seja, o que é o escolho da mediunidade? Pretensão do médium, né? Vaidade do médium, orgulho do médium. O médium não aceita ser corrigido, não é? O Espírito escreveu, o Espírito falou, é verdade absoluta. Não, não é verdade absoluta. Tudo precisa passar pelo crivo da razão, da análise, não é? Do que é factível dentro dos conhecimentos que nós já temos. Lá no Livro dos Médiuns ele diz assim: entre as dissertações espíritas, em o último capítulo de O Livro dos Médiuns, temos alguns exemplos oferecidos pelo codificador, aí é o nosso comentário, né? De comunicações consideradas por ele apócrifas. Olha só, ele dedica um capítulo, um subtítulo, para analisar as comunicações chamadas apócrifas. Apócrifo é todo aquele que não é confirmado pela maioria. O Espírito pode até assinar, né? Assinar Emmanuel, assinar Chico Xavier, mas ele não passa pelo crivo da razão de toda a comunidade espírita. E aí nós temos grandes reservas em torno dessa comunicação, grandes
desconexões com a realidade. Por exemplo, nós tivemos notícia de um médium recebendo o espírito Humberto de Campos, irmão X. E estava recebendo aqui em Minas Gerais, em todo lugar. Assinava irmão X para cima e para baixo. E submetemos algumas dessas mensagens ao doutor em literatura pela Unicamp, Universidade de Campinas, Alexandre Caroli Rocha, cujo trabalho de seu doutorado na Unicamp foi justamente sobre a obra de Humberto de Campos, encarnado, de um lado, e a obra de Humberto de Campos, desencarnado através de Chico Xavier. Ele faz um paralelo entre as duas obras, concluindo no seu trabalho de doutorado na Unicamp pela identidade do espírito. Muito bem, submetemos a ele algumas dessas mensagens recebidas aqui em Minas Gerais, de um determinado médium, que toda hora recebia irmão X. E o Alexandre me escreveu, depois de analisar essas mensagens, me escreveu o seguinte e-mail que guardo até hoje em meus guardados, dizendo o seguinte: Geraldinho, Humberto de Campos tinha 5 maneiras específicas através das quais ele estruturava o seu pensamento e a sua mensagem. Nós, por exemplo, encontramos todas essas 5 maneiras de escrever na pena, no lápis mediúnico de Chico Xavier, mostrando, portanto, a perfeita sintonia entre Humberto de Campos, irmão X, espírito, e Humberto de Campos, encarnado. Essas mensagens que você me mandou, em nenhuma delas encontrei sequer uma estrutura de linguagem semelhante a Humberto de Campos. Então vejam como é a questão, né? É a comunicação apócrifa, que não é, portanto, aceita, que não é reconhecida por aqueles que conhecem o vernáculo, que conhecem o português convenientemente e que conhecem a obra do Espírito comunicante. Isso é necessário que se diga. Vamos então analisar tudo com a razão, não é? Kardec diz assim no final do Livro dos Médiuns, no capítulo sobre as comunicações chamadas apócrifas. Apócrifo é algo escrito sobre o qual não se tem certeza exata da autoria, ou cuja autenticidade não pode ser comprovada ou universalmente aceita. Então, se qualquer comunicação, seja ela qual for, através de médium, seja ele quem for, não é? Se essa autoria ela é questionada, se essa autenticidade não pode ser confirmada pela lógica, pela comprovação universalmente aceita, é uma comunicação que deve ser considerada, segundo Allan Kardec, como comunicação apócrifa. Agora vamos passar à Revista Espírita. Novamente, nós nos lembramos da importância deste tema. Olha como Kardec vai tratar esse tema em toda a sua obra. Vai tratar no Livro dos Espíritos, nós já passamos por alguns trechos, na introdução do Livro dos Espíritos. Vai tratar no livro, o Livro dos Médiuns, e vai tratar também na Revista Espírita. Por exemplo, a Revista Espírita número 9, do mês de setembro de 1859. Vamos ver lá o que diz Kardec. Seria realmente curioso ver as torpezas debitadas à conta desses nomes venerados. É preciso ser cego para se deixar enganar quanto à sua origem, quando muitas vezes uma única palavra equívoca, um só pensamento contraditório é suficiente para fazer descobrir o embuste a quem se der ao trabalho de refletir. Então nós espíritas, especialmente aqueles que recebemos as mensagens como médiuns, ou aqueles que analisamos ou participamos de grupos mediúnicos, temos que ter em constante movimento a faculdade de reflexão. Refletir sobre o teor, o conteúdo
e a forma das mensagens que são veiculadas nos nossos grupos mediúnicos. Para quê? Justamente para descobrir o embuste, a fraude, a mistificação, a fascinação das mensagens realmente puras, de pura procedência, das mensagens que realmente vêm do mundo espiritual superior. E Kardec não para por aí, ele comenta o mesmo assunto no Livro dos Espíritos, quando diz, no slide seguinte, por fim, está lá na introdução do Livro dos Espíritos, por fim, é certo que a substituição dos espíritos pode causar uma porção de equívocos, resultar em erros e muitas em comunicações, em mistificações. Essa é uma das dificuldades do espiritismo prático. Ele está aqui claramente escancarando para nós uma das claras e grandes dificuldades do espiritismo prático, não é? Da prática da mediunidade espírita cristã, aquela de encarar frente a frente o embuste, a fraude, a mistificação de espíritos mistificadores, embusteiros, de espíritos zombeteiros, que muitas vezes vão se utilizar da vaidade dos médiuns, do orgulho dos médiuns, para se apresentar com nomes brilhantes, e através desses nomes brilhantes, convencer os incautos de suas sandices, convencer os incautos acerca de teorias ou situações esdrúxulas que fogem à verdade e que fogem à própria maneira pela qual aquele espírito de fato se comunicaria, não é? Então, esses erros e essas mistificações são considerados por Allan Kardec um grande problema do espiritismo prático. Agora vamos voltar ao Livro dos Médiuns. O item é o número 214, que o Marco Ganda está colocando aí para nós, e diz assim, tendo consciência do que escreve o médium, tendo consciência do que escreve, diz Kardec, o médium é naturalmente levado a duvidar da sua faculdade. Não sabe se o que lhe sai do lápis vem do seu próprio ou de outro espírito. Isso nós já estudamos no primeiro programa, que é o quê? A vacilação inicial do médium principiante. Até aí tudo natural. É natural que assim ocorra, não é? Não tem absolutamente que se preocupar com isso e nada obstante deve prosseguir. Por que, gente, Kardec escreve isso no item 214? Porque quem tem que se preocupar com isso são os demais integrantes da reunião, né? O médium, ele tem que dar sequência à prática da mediunidade, vai recebendo os comunicados, vai recebendo as mensagens espirituais, mas para quê? Para adquirir experiência, adquirir discernimento. Mas cabe ao grupo em derredor do médium ser consciente e ser alerta o suficiente para chamá-lo às contas, caso essas mensagens sejam consideradas apócrifas, não sejam aceitas pelos integrantes da própria reunião. Então vamos chamar ao médium para conversa, né? Vamos alertar a respeito da vaidade, de nomes brilhantes. Vamos deixar os nomes brilhantes consagrados. Kardec já indica isso. Vamos esquecer esses nomes brilhantes. A mediunidade verdadeira prescinde desses nomes brilhantes e já consagrados. Ela vai se estabelecer com o tempo, com a prática da mediunidade, não é? Já tem um ditado popular muito importante que se aplica aqui, que se conhece uma pessoa depois que se come um saco de sal com ela, não é? E nós sabemos que numa refeição tem um pouquinho de sal. Cada refeição que tomamos tem um pouquinho de sal. Então o saco de sal dura muito tempo. A mesma coisa se aplica à mediunidade. Só vamos conhecer a procedência
daquela mediunidade do médium principiante, se ele tiver o tempo consagrado ao tempo, junto com aquele grupo, e o grupo então afim esteja em sintonia com ele. E Kardec então, no item 214, diz assim: continue, portanto, e com a experiência a dúvida se dissipará. E eu digo ainda mais, com a experiência sim a dúvida se dissipa, mas principalmente com a união do grupo mediúnico e com a humildade do médium, quando reconhece que está em erro e aceita as críticas dos seus companheiros. Bom, nós temos ainda um assunto que vai se desdobrar, não esgotamos o tema. Infelizmente, nós estamos já chegando nos minutos finais do programa de hoje, então nós só vamos entrar mais um item do Livro dos Médiuns, que é o item 215, que é o próximo item que o Gandra está mostrando aí para nós, e Kardec dizendo o seguinte: não deve ele hesitar em escrever o primeiro pensamento que lhe for sugerido, sem se preocupar com saber se esse pensamento promana de seu espírito ou de uma fonte diversa. A experiência lhe ensinará o distinguir, não é? Em se referindo, portanto, às vacilações do médium iniciante. Aliás, é frequente acontecer que o movimento mecânico se desenvolva ulteriormente. A faculdade, por exemplo, de psicografia mecânica vem a posteriori das primeiras manifestações intuitivas. Dissemos acima haver casos, diz Kardec, em que é indiferente saber se o médium, o médium, se o pensamento vem de si próprio ou de outro espírito. E isso ocorre quando, sendo ele puramente intuitivo ou inspirado, executa por si mesmo um trabalho de imaginação. Daí, portanto, a dúvida natural, se aquilo vem da sua própria mente ou da mente de um espírito comunicante. Pouco importa, diz Kardec, atribua a si próprio um pensamento que lhe foi sugerido. No caso da intuição, a gente recebe sugestões, pensamentos que vêm de fora, de um espírito comunicante dentro da nossa mente, não é? Pouco importa. Se lhe acodem boas ideias, olha aí a questão. A questão fundamental é o conteúdo, não é? É o moto moral, ético daquela mensagem. Se lhe acodem boas ideias, agradeça ao seu bom gênio, que não deixará de lhe sugerir outros. Agradecemos sempre ao mentor espiritual. Tal é, por exemplo, a inspiração dos poetas, dos filósofos e dos sábios. No fundo, Kardec está revelando uma coisa importantíssima. Os grandes poetas, os grandes filósofos e os grandes sábios escritores da humanidade, todos eles foram médiuns inspirados. Se nós formos estudar a vida de cada qual, a maneira como cada qual compôs o seu poema ou a sua ideia filosófica, ou mesmo o seu romance, as suas inspirações em contos, em crônicas, sempre vai ter um momento especial de inspiração. E aí a parceria mediúnica, mesmo sem a pessoa o saber, né, mesmo sem ser médium ostensivo, vai, portanto, se dar. Para finalizar, temos apenas o item 216, que diz Kardec o seguinte, no Livro dos Médiuns: suponhamos agora que a faculdade mediúnica esteja completamente desenvolvida. Grande erro de sua parte fora crer-se dispensado de qualquer instrução mais, porquanto apenas terá vencido uma resistência material. Então, mesmo em relação aos médiuns experientes, essa cautela, esse cuidado em analisar as mensagens recebidas, a procedência espiritual do espírito comunicante, o conteúdo ético-moral das mensagens e a forma pelas quais elas estão sendo veiculadas, continuam uma necessidade.
Não é porque o médium tem 10, 20 ou 30 anos de prática mediúnica que ele deixa de exercer esse discernimento e o grupo ao qual ele se vincula também deixe de exercer esse controle. Do ponto a que chegou, diz Kardec, é que começam as verdadeiras dificuldades. É que ele, mais do que nunca, precisa dos conselhos da prudência e da experiência, se não quiser cair nas 1000 armadilhas que lhe vão ser preparadas pelos espíritos das sombras. Se pretender muito cedo voar com as próprias asas, não tardará em ser vítima de espíritos mentirosos que não se descuidarão de lhe explorar a presunção. Olha, Kardec é muito claro e muito forte a esse respeito. Não é porque o médium é experimentado, não é porque o médium tenha décadas de serviço, anos de serviço, que ele possa se descuidar desse discernimento da procedência espiritual das suas comunicações. De ordinário, como diz Kardec aqui, justamente a esses médiuns que já têm anos de trabalho, é que se situam ataques espirituais, armadilhas das sombras, de espíritos mais inteligentes, consagrados em destruir a mediunidade e destruir os trabalhos espirituais que estão se desenvolvendo na atualidade na Terra. E por isso mesmo ele tem que redobrar o cuidado para não cair nessas armadilhas que de ordinário somente tem sucesso se o médium acolhe dentro do seu coração e da sua mente a presunção do orgulho e da vaidade de tudo saber. Não é? Portanto, muito cuidado com os escolhos da mediunidade. Lembrando que a mediunidade, o escolho da mediunidade será sempre culpa exclusiva do médium. Quando ele acolhe no seu coração a presunção, a vaidade e o orgulho. Muito obrigado pela companhia aqui no programa Saber Espiritismo. Vamos dar sequência na semana que vem neste assunto e convidamos a todos a participar conosco, comentando na fanpage do Facebook do portal Saber Espiritismo ou mesmo enviando e-mails diretos na Ale TV para o e-mail contato@saberespiritismo.com. Tenham todos uma boa noite. Até mais.